Bom, para começar, eu tô desenvolvendo aqui uma estação, né, que me pediram de encomenda pro tema do Thomas e seus amigos. Eu peguei uma placa de isopor de 3 centímetros, né, de espessura, ou 30 milímetros. Aqui vai fazer sombra, mas vai dar pra vocês verem. Ela tem, eu medi, né? Por quê? Por causa do tamanho da folha de EVA, que o máximo que ela chega é 40 centímetros. Então, eu marquei aqui 40 e 45 na largura. 40 mais 5 pra cá, tá? Dividi de 15 em 15, então tem 3 partes de 15. E trouxe aqui só até 35 centímetros e fiz um outro risco aqui, né? Pra separar, pra que a parte curva não ultrapassasse os 40 centímetros e desse, né, uma aparência legal aqui na curvatura. Então, o que eu fiz? Depois disso, eu peguei aqui uma cumbuquinha velha que tinha ali, de plástico mesmo, mas o importante é o quê? Ela ter 15 centímetros de diâmetro. Então, eu coloquei aqui entre as colunas, né, os riscos aqui na vertical, sem chegar aqui, ó, sem encostar até aqui nos 40 centímetros. Por quê? Porque tem EVA que ele tem um pouquinho menos de 40, então não pode ser assim 100% certo, né, os 40 ali. Fiz uma marcação, como aqui a curva dela fica mais pra dentro aqui do que o limite da minha linha, eu parei um pouco antes, né, aqui, e fiz o quê? Vim com a régua e marquei do cantinho aqui até onde vinha a curvatura aqui que eu fiz, né, com a cumbuquinha. Então, não tem molde. Você vai fazer essa medida que eu falei e vai fazer para arrumar alguma coisa aí, ou um compasso, né, para fazer essa curvatura aqui nas 3 partes, tá bom? E nós vamos fazer isso aqui 2 vezes, só que a primeira você vai fazer todas as medidas e a segunda você vai colocar sobre a outra parte do isopor, vai riscar. E depois a gente vai cortar tudo para montar. Bom, agora nós vamos cortar. Peguei aqui um estilete. A lâmina, gente, tem que ser nova, né, bem amolada, para não quebrar o isopor. Então, você vai segurar, nós vamos cortar naquela linha que eu marquei os 40 centímetros de altura, para depois fazer aqui os desenhos, né, a curvatura aqui da estação. Então, você corta como se estivesse serrando mesmo, porque se você só apertar o estilete para baixo, você pode quebrar o isopor. Então, você vai tirar a parte, essa outra parte aqui vai ser a parte de trás da estação. Então, ó, desse jeito, vai cortar reto aqui também, ok? Vou cortar aqui só um pedaço, que a bateria da máquina tá acabando, ó. Vamos acompanhar aqui o formato do corte, com cuidado para não quebrar seu isopor, até o final, remove. Agora aqui, é que nós vamos cortar também com o estilete, ó. Então, você traz, acompanhando aqui, tô meio de cabeça para baixo, tá fazendo um pouquinho de sombra, porque a iluminação tá atrás de mim, né? Mas não dá para ser diferente agora não. Então, ó, você vai cortar, acompanhando aqui o formato, com cuidado, vem até aqui, até nesse ponto. Aí, você pode aqui, ó, remover, ó, e vai fazer essa mesma coisa nas outras 2 partes. Você corta de lá pra cá, pra ficar mais fácil de tirar. E aí, aqui, ó, você continua acompanhando o desenho que você fez, tá bom? Vem até aqui de novo. Faz um corte reto para remover. E aí, faz a mesma coisa, de lá pra cá e depois daqui pra lá. Vai ficar as 2 partes assim, as 3, né? Com esse arredondado. E depois você vai colocar essa parte sobre o outro isopor, riscar pra cortar exatamente igual. Ó, coloquei o que já cortei
sobre o restante da placa de isopor. Essa placa, ela tem mais ou menos 1 metro de comprimento por 50, né, de largura aqui. Então, você vai colocar sobre, ajeita aqui se precisar depois, né, com o próprio estilete, o corte. Não lixa para não correr o risco de quebrar as bordas, ok? E aí você vai colocar sobre e pegar uma caneta, uma canetinha, o que você achar melhor, para marcar aqui, né, o desenho para você cortar novamente. Só uma observação é o seguinte: eu tirei daqui essa parte ali que foi cortada. Então, eu vou pegar essa parte aqui e vou colocar na outra extremidade. Para quê? Para que ela acompanhe, porque essa parte, ela é cortada completamente reta, né? Então, você vai colocar aqui uma sobre a outra e vai ficar bem retinho. Se você colocar do lado de lá, onde você cortou com o estilete, provavelmente não vai ficar tão reto, ok? Então, você coloca, risca e corta novamente. As laterais da estação, eu peguei o que sobrou, né, do isopor, depois de ter tirado as duas partes desse formato aqui. Aí deu pra partir no meio, então eu fiz o quê? Pra aproveitar o isopor, ela tem 35 de comprimento e 8 de largura. 8 não, minto, 8,5, tá? Então, vocês vão cortar com o que sobrar aí essas duas partes, que vão ser as laterais da estação. E para aproveitar totalmente a placa, você não ter que gastar, né, comprar mais uma, eu vou usar para fazer o fundo essas duas sobras aqui. Quando nós cortamos essas partes aqui arredondadas, né, ela não deu toda a largura da placa de isopor, então sobrou essa partezinha aqui, ó, essas duas, na verdade, que tem 4,5 centímetros. Como nós precisamos de 8, então o que nós vamos fazer? Nós vamos unir pela parte externa, né, a parte bem retinha delas, ó. Vou passar cola quente, vou unir as duas e depois eu vou cortar com 8 centímetros de largura. E aí o que? Vai dar um aproveitamento total da placa de isopor. Então, com uma única placa, nós fazemos a frente e a parte de trás da estação, as duas laterais e o fundo, tá bom? Então, você corta aí duas partes de 8 por 35 e aproveita essa partezinha que sobrou da lateral, por isso é bom cortar bem direitinho com a lâmina bem amolada, né? Nós vamos colar essas duas partes, ó, pra fazer com ela o fundo da estação. Esse fundo vai ter 8,5 também de largura, só que por 39 de comprimento. Depois eu vou mostrar por que na hora da montagem. Ó, como eu tinha mencionado, nós vamos colar aqui essas duas partes para ter um aproveitamento, né, melhor da placa. O que eu vou fazer? Como nós cortamos as partes externas, né, da placa, as bordas dela, eu vou colar pelas bordas. Por quê? Porque o corte vai estar reto. Como a gente corta com estilete, nunca fica 100% retinho, ó, dá esses espaços aqui, o ideal é unir essas partes que são da extremidade da peça. Então, eu vou passar aqui muito rapidamente. Eu tô usando a cola quente porque a gente sabe que é mais rápido, mas você pode colar com a cola de silicone líquido, né? Peraí, deixa eu juntar aqui. Que aí você não tem essa correria aqui pra fazer. Você cola e deixa ela ali aderindo. A cola quente não, como ela esquenta rápido, ela também esfria rápido. Então, a gente precisa passar em tudo, não dá pra passar porque é o isopor, não dá pra você ficar movimentando pra colar o outro pedacinho, senão quebra. Então, eu já falei isso daqui. E agora, nós vamos medir os 8,5 centímetros. Deixa eu tirar essa cola quente daqui antes que eu me queime. Eu sou ótima pra isso. Ó. 8,5 centímetros. Vou dar uma analisada aqui na parte que tá mais reta. Porque mesmo com régua, o ser humano aqui não consegue cortar um negócio 100% retinho, não. Por quê? Porque a lâmina do estilete é fina e ela é molinha. Então, quando você
coloca ela no isopor, dependendo também de como você tiver com a sua mão, o corte vai ficar mais inclinado. Então, nem com a régua aqui não deu muito certo, não. Então, ó, eu vou cortar pra fazer os 8,5 centímetros. Deixei um lado bem reto assim, né? O mais reto possível. Agora, eu vou medir baseado nessa parte reta. Os 8,5 centímetros. Aqui embaixo deu exatos. Aqui, ó, 8,5 centímetros. Tá aqui. E aí, nós vamos fazer isso, ó, com o uso da régua também. E aí, você faz uma marcaçãozinha aqui. E depois, passa o estilete, como eu fiz na outra parte, ó. Faz assim, tira o excesso. E agora, você vai medir 39 centímetros. Eu vou medir 39,5 pra garantir que eu não calculei errado. Mas o que eu calculei daria realmente os 39 centímetros. Mas eu vou deixar sobrando, que se sobrar, dá pra cortar, né? Agora, se faltar, não tem jeito. Então, vou marcar aqui. Deixa eu ver se eu marquei certo. 39. Não, tá vendo? Tinha marcado 39 de um lado e 39,5 do outro, louca. Aí, você vem aqui e marca com a canetinha e corta o excesso. Assim, para podermos começar a montar a nossa estação. Bom, agora o que eu vou fazer? Vou botar aqui, estou usando esse EVA, uma cor meio creme, né, meio areia. Vou colocar a minha placa de isopor sobre ela, usando aqui, ó, de referência, a bordinha mesmo do EVA, tá? E aí, você vai alinhar a parte de baixo do isopor, a parte reta, né, com com a lateral mais comprida, né, de 60 centímetros do EVA. E aí, nós vamos vir, põe bem retinho. E aí, nós vamos vir com o lápis mesmo. Só que tem o seguinte, eu deixei sobrar um dedo na lateral aqui e do outro lado. Por quê? Porque nós vamos colar primeiro as laterais do... Oh, meu Deus, fugiu. Nós vamos colar primeiro as laterais da estação. E para depois colar a parte da frente. Como ainda, geralmente o que? O EVA tem 2 milímetros de espessura. Geralmente assim, né? Ele deveria ter. Porque nós sabemos que as marcas nacionais aqui são complicadinhas, pelo menos a maioria, sobre isso. Algumas tem 1, outras tem 1,5. Esse aqui mesmo tem 2, eu tô usando EVA da Artemol. Ó, então eu vou acender aqui só pra vocês verem melhor. Fiz o contorno, né, do isopor. Ah, tá, aqui não pegou, peraí. Ó, que aí, essa parte curva, nós vamos cortar acompanhando o formato do isopor. As laterais aqui, notem que aqui, ó, eu deixei sobrando 1 centímetro mais ou menos. E na outra lateral, eu vou deixar também, tá?
Deixa eu tirar a régua de baixo, tá dando um volume desnecessário. E aí aqui, quando eu vou cortar, eu vou deixar sobrando também 1 centímetro pra cá. Pra remover o excesso aqui, certo? Por causa disso que eu tava falando, que como o que nós vamos fazer, nós vamos colar primeiro as laterais, então a parte da frente e a parte de trás vai ter que ter uma sobra de 2 milímetros dos dois lados, né? Porque vai estar todo o EVA. Eu vou mostrar pra vocês enquanto nós estivermos fazendo. Falando aqui fica meio complicado. Então, desse jeito aqui, certo? Nós vamos cortar acompanhando e aí você marca na sua placa qual foi o lado que você usou de referência. Igual aqui eu tô usando esse lado que foi riscado. Por quê? Porque às vezes aqui a frente fica de um jeito e aqui pra dentro, onde você cortou o estilete, pode ficar mais profundo e aí não vai encaixar. Então, eu risquei esse aqui, vou até fazer assim, ó. Vou colocar número 1. Vou botar um tracinho aqui de 1 aqui. E com o lápis, é claro, né, no meu EVA também, 1. Pra eu saber que esse aqui é o lado 1 e o outro é o lado 2, pra encaixar perfeitamente. Bom, agora nós vamos fazer as portas, né? Aquelas portas de metal que fecham enrolando, né, pra cima e desenrolando pra baixo. E eu usei esse EVA micro-ondulado da Artemol. A ondulação dele é num sentido só, tem vários formatos. Claro que se nem todo mundo vai ter, então não é obrigatório, né? Você pode usar o EVA branco normal. E o que eu fiz? Eu cortei 12 por 28, ó, desse jeito aqui, ok? E enrolei 8 centímetros. Marquei aqui atrás, deixa eu fazer nessa daqui, ó. Eu marquei aqui atrás 8 centímetros pra cima aqui, ou 20 pra baixo, seja. O que nós vamos fazer? Nós vamos começar a colar por essa parte pequena. Nós vamos colar apenas 2 vezes. Ó, eu vou passar a colinha. Tô usando aqui a Tec Bond número 2. Adoro. Cola de verdade, né? Ó, passei ali um pouquinho só e vou dobrar essa primeira extremidade aqui. Esse EVA aqui, ele é um pouquinho mais complicado de colar, por quê? Porque ele não é completamente liso, né? Então, se eu passei a cola numa parte de relevo, né? E vou colar numa outra parte aqui que não tá no relevo também, tá no baixo relevo, vai ficar difícil. Mas olha só, já colou, certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Depois de dobrar esse meio centímetro, nós vamos começar a enrolar. Vou segurar aqui e vou vir enrolando esse EVA até aquela marcação ali que eu fiz de 8 centímetros. Ele é mais difícil de enrolar também, né? Ó, e eu vou virando aqui pra olhar aqui atrás, aonde tá a marcação que eu fiz. Como eu já fiz as outras duas, o que eu vou fazer? Eu vou tomar por referência a outra, as que eu fiz, pra que fiquem na mesma altura, ok? Então, ó, isso aqui já daria o suficiente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenrolar um pouquinho, vou vir com a minha cola instantânea aqui, debaixo do rolinho, vou passar um pouco, certo? E vou trazer novamente e vou segurar até aderir. Note que as duas estão aqui, ó, na mesma altura, para que elas fiquem iguais aqui em cima. Então, já tá colado, certo? As laterais vão ficar assim mesmo. Se por acaso ficar como esse aqui tá um pouquinho, ele saiu um pouquinho aqui do meio do rolinho. Você pode vir com a tesoura e cortar o excesso. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pintar, ó, como eu fiz com essa aqui, pra dar esse aspecto de metal, tá? Então, o que eu vou fazer?
Vou botar essa daqui pra lá, vou usar essa daqui. Eu vou botar uma folha de papel qualquer aqui, pegar uma bandejinha de isopor. Eu vou estar usando a tinta cinza médio, que é a tinta acrílica semi-brilhante da linha multiuso da Triarte, tá? Gosto muito dela, que é um tipo de tinta que você não precisa ficar diluindo, ela já vem numa consistência adequada. Então, deixa eu botar pra cá só pra tirar aqui do caminho, que a mesa tá pequena. Então, eu vou usar a tinta cinza médio e vou usar o pincel 45620 da Condor. Por quê? Porque as cerdas dele são bem, são secas, né? São aquelas cerdas mais rígidas. E eu vou usar o pincel seco, não vou molhá-lo. Vou tirar aqui o excesso na bandeja e vou vir com ele nesse sentido aqui, ó. Pego da extremidade e risco ele pra lá. Eu não quero pintar o EVA, eu quero apenas que ele fique com esses riscos, né? Esqueci como é que chama. Pra quê? Pra dar essa impressão do metal. Então, por isso que eu tô usando o EVA branco. Você pode também estar usando direto o EVA cinza, né? Pra facilitar e fazer o mesmo procedimento, só que com uma tinta mais escura pra aparecer. Então, ó, eu pego aqui da extremidade, risco ele pra lá. Do meio já levanto, que eu vou fazer no sentido contrário também. Então, tiro aqui o excesso. Opa, foi muita tinta aqui, não tirei muito o excesso não. Tiro um pouco mais aqui o excesso e vou fazendo, ó, a mesma coisa. Notem que esse lado já tá bem mais escuro que esse aqui. Agora, nós vamos fazer do lado contrário. Mesma coisa. E aí, você vem esfregando suavemente atrás do pincel e faz isso aqui, ó. Mas sem carinho, você faz... Você pode vir aqui no meio fazer um pouco assim também, certo? Você pode virar ele e aqui nessa última, bem na extremidade aqui, você dá uma esfregada mais forte também, pra pegar um pouco mais de tinta. Desse jeito aqui. Notem que aqui dentro, bem aqui embaixo, encostado no rolinho, e o rolinho estão de cores diferentes, né? São brancos ainda. Então, eu esfrego aqui, tiro o excesso e vou vir aqui na lateral. Vou dar uma esfregadinha aqui de pincel nos dois lados, certo? Vou fazer isso aqui, ó, bem por baixo aqui do rolinho, para que ele tome, né, a mesma cor. E vou fazer esse mesmo movimento, ó, aqui em cima do rolinho. Por quê? Porque a porta teria que ser, ela sendo de metal, ela vai ser da mesma cor dos dois lados. Então, nós vamos fazer esses riscos com esse pincel bem sequinho. Vou virar aqui, ó. E vou fazer isso, ó. Já tá direitinho. E aproveitou, ficou de uma certa forma envelhecido, né? Então, desse jeitinho aqui, ok? E aí, tem que repetir o processo nas 3 portinhas. Eu vou fazer na outra e depois a gente volta. Bom, agora nós vamos fazer as janelas, né? Se vocês notarem, tem 1, 2, 3 janelas, 4, né? Sendo 2 na vertical, uma na horizontal e uma janelinha pequenininha de um lugar só na horizontal também, bem no topo. Então, eu vou mostrar pra vocês como marcar a janela maior, que tem 6, né, dessa janela. E aí, vocês vão reproduzir 6 vezes na janela, nas medidas, né, da janela vertical. E depois fazer a mesma coisa com as janelas horizontais e com a janelinha pequena do topo da estação,
São 3. São 3 do topo, 3 horizontais e 6 verticais, tá bom? Então, eu vou mostrar, não tem molde, já falei, não vou fazer molde de nada. Vai ser tudo por medida. Então, você vai pegar, eu fiz aqui no EVA branco, pra ficar mais fácil pra vocês verem. E vou fazer aqui também no EVA branco. Vou fazer a caneta pra ficar mais visível. E é claro que vocês vão fazer o quê? No EVA marrom e com um palito de churrasco, pra não manchar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos medir, aqui é o 0,0, né? Nós vamos marcar aqui, ó, 11 centímetros, em 2 pontos. Só pra quê? Pra saber que aqui é a altura da nossa janela. A nossa janela, ela vai ter 3 centímetros de largura, tá? Mas vamos por partes. Vamos começar aqui pela largura, que é mais fácil, tem menos marcações. Então, você vai colocar a medida 0 aqui da sua régua no limite do EVA, vai marcar meio centímetro, ou seja, entre o 0 e o 1. Depois, você vai marcar 2,5 e o 3. Desse jeito aqui, certo? Deixa eu chegar perto aqui pra... assim. E vai fazer a mesma coisa nessa linha aqui. As mesmas medidas. Vai posicionar a régua aqui e vai marcar meio centímetro, 2,5 e 3. Isso aqui são as bordas, né, da janela. Então, eu vou ligar esses pontos aqui que eu fiz. Vai ficar assim. Agora, nós vamos marcar nesse sentido aqui. Prestem atenção, anotem, porque como eu já disse, não tem molde. E também não vou dar a medida por escrito, é só vocês anotarem aí. Então, ó, os 11 centímetros, nós vamos marcar o quê? Primeiro, meio centímetro, certo? Depois, 3,5 e 4. Depois, 7 e 7,5. Depois, 10,5. Desse jeito aqui. Por quê? Porque a nossa janela é dividida em 3 partes. E esse meio centímetrozinho que fica aqui, tanto nas bordas quanto aqui no meio, são as divisões, né, da janela. Então, vou repetir essas medidas todas aqui do lado oposto, né? Então, repetindo, meio centímetro, 3,5 e 4, 7 e 7,5 e 10,5. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ligar esses pontos que nós fizemos aqui. Esses você pode fazer só por dentro aqui, não tem que riscar, não precisa riscar tudo, mas também com palito de churrasco não vai fazer diferença, né? Porque não vai aparecer quando você virar o seu molde para colar. Então, nós ligamos esses pontos que nós fizemos. Isso aqui é a nossa janela vertical, uma delas. Cortei com o estilete, removido aqui. Como? Coloco a régua aqui na extremidade, pressiono bem para o EVA não sair do lugar e corto. Você pode fazer o quê? Fazer as 6, uma ao lado da outra, e depois já ir cortando tudo de uma vez. Eu tô fazendo só para demonstrar para vocês. E vamos aqui, ó, já removi a minha janela, já tá aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar esse centro aqui. Essas 3 partes centrais da janela. Como? Também com estilete. Vou colocar aqui, venho com a lâmina daqui desse ponto até aqui. Não passa pra cá pra não cortar a janela fora. Daqui até aqui. Esses riscos que nós fizemos na horizontal, nós vamos fazer o corte dessa linha até aqui. Daqui até aqui e assim sucessivamente, até aqui embaixo. Começamos por essa e terminamos nessa.
Então, faremos com cuidado. Vai ficar, ó, cortadinho. E agora nós vamos fazer a mesma coisa nesse sentido, no sentido vertical. Nós vamos cortar daqui até aqui, depois daqui até aqui e depois daqui até aqui. Mesma coisa do lado oposto. Pra quê? Pra remover esse centro. Você pode fazer com a tesoura também, fica a seu critério. Só que a questão do estilete é que o corte fica mais preciso, né? Não fica nenhum tipo de picote. Então, eu fiz os cortes e, ó, agora é só remover essa partezinha central. E a nossa janela vertical vai estar pronta. E aí eu vou mostrar pra vocês, vou dar pra vocês as medidas, como eu já demonstrei nessa daqui, eu não vou fazer de novo com as outras janelas, eu vou só colocar as medidas pra vocês riscarem e cortarem, tá bom? Então, façam essa daqui 6 vezes, a horizontal 3 vezes e a pequenininha 3 vezes também cada uma. Bom, agora, ó, com todas as janelinhas cortadas, devidamente cortadas, a janela e a vidraça, né? A parte que seria o vidro, você pode fazer azul, branco. Eu tô fazendo cor de rosa porque é um aniversário de menina. Então, um detalhezinho rosa pra não ficar tudo muito escuro, muito sério. Aí, o que nós vamos fazer? Em todas as partes cor de rosa, no caso aqui as vidraças, né? Eu vou fazer um sombreadozinho no marrom, por causa da borda da janela. Cada uma, ó, tem o seu contornozinho aqui, e eu vou sombrear essa partezinha de dentro, né? Então, tô usando a tinta marrom Jumbo, da Triarte, e o pincel 45512 da Condor. Ele também tem as cerdas bem secas. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma esfregada aqui, ó, nas extremidades dessa parte que seria a vidraça, né? O vidro da janela. Vai ficar assim, ok? Porque aí, quando nós colarmos a moldura, né, da janela, ó, o sombreado, deixa eu chegar aqui perto, o sombreado vai aparecer por dentro. Você não tem o trabalho de tentar enfiar o pincel aqui dentro. Primeiro você sombreia e depois faz isso. Nessas aqui que tem divisão, essa aqui tem uma só, a outra tem duas. Nós vamos colocar aqui, opa, tá errado, assim. Assim, já sabemos que temos que sombrear todo o contorno. Agora aqui no centro, fica um pouquinho mais difícil, né, de saber aonde que tem que... Cadê o meu palito? Sombrear. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o palito aqui, bem encostadinho, vou fazer uma marcação, ó, dos dois lados, e aí fica marcadinho aqui no centro para eu saber onde eu vou sombrear o meio. Então, ó, dou uma... Você pode fazer isso aqui com o pincel chanfrado, mas eu não vejo necessidade. E pode fazer isso aqui também com o giz pastel oleoso. Então, ó. E aqui, onde eu marquei o meio... Só que eu vou fazer, se eu marquei meio centímetro, eu vou fazer um pouquinho pra cá e um pouquinho pra lá, pra que apareça quando eu colocar a moldura. Ó. Dá pra ver a tinta aqui e daqui, não sei se vai dar pra vocês verem, certo? Então, nós vamos fazer isso em todas as vidraças das janelas, tá? Pra gente poder continuar. Agora, só pra montar, depois de tudo já sombreado, já montei as outras. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui, lembrando que a parte que nós riscamos fica pra baixo. Posiciona aqui sobre. E
que seriam as vidraças, né? São um pouquinho menores do que o molde da moldura. Então, nós vamos centralizar. Levanto aqui de um lado. Vou passar a cola instantânea, mas bem pouquinho mesmo. Essa cola não precisa de muita. Ela cola muito bem. Então, ó. Faço isso aqui. Colei uma parte. Agora, eu vou levantar a outra. E vou passar a cola bem no contorno aqui, na borda do que seria aqui o vidro, né? Deixa eu sair aqui um pouquinho, que esse frasco tá acabando. Então, é bem pouquinho mesmo, só um sujinho de cola. E aí, no contorno e um pouquinho aqui no centro. Ou você passa aqui, que é mais fácil pra você não errar. E aí, traz sobre e cola. Vão ficar assim, 6 dessa, 3 dessa e 3 dessa.